Bem-vindo ao Linkcast, podcast do Link, Laboratório de Interação Mediada por Computador, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da URGS. Eu sou a Marjulie Angonese, pesquisadora doutoranda do Link, e tenho a grata satisfação de conversar com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, também da URGS, professor doutor Dante Augusto Couto Baroni, sobre preconceito algorítmico. Bom, se de um lado o uso de algoritmos tem facilitado a vida das pessoas ao agilizar processos que seriam muito mais demorados, como uma simples busca, né, por um assunto no Google, por exemplo, usar um aplicativo de GPS como o Waze, navegar nas redes sociais, ele também traz vários riscos que vão desde a disseminação do racismo e do machismo até a dificuldade em obter empréstimos por conta do endereço ou do sobrenome de quem está solicitando esse empréstimo. A minha primeira pergunta, professor, é a seguinte: quais que são os fatores apontados pelos estudos na área das ciências da computação como causa desse preconceito algorítmico? E antes de mais nada, muito obrigada por atender a nossa solicitação, ao nosso convite aqui do Link. É um grande prazer conversar com o senhor. Boa tarde, olá a todos, né, que vão assistir esse podcast. Um prazer muito grande, Marjulie, obrigado pelo convite. Bom, essa questão dos algoritmos é crucial, porque realmente nós estamos mediados por tecnologia em todos os aspectos da nossa vida, ainda mais agora, em tempos de pandemia, o acesso às redes sociais, o acesso às tecnologias tem se disseminado cada vez mais. Em várias aplicações, como tu disseste, há o que a gente chama de bias, uma polarização, no sentido em que não necessariamente os algoritmos foram designados ou mal projetados, mas eles podem produzir resultados que são realmente inadequados para algumas pessoas, pelo fato de estarem morando numa certa região, então, por morar numa certa região, por ter uma certa etnia, e assim por diante. Então, nós temos vários, esses problemas podem ocorrer tanto em relação à forma como o sistema foi programado, né? Então, seria um bias do algoritmo, como principalmente dos dados que esse algoritmo vai utilizar. E cada vez mais a gente está, em termos de computação, da inteligência artificial, utilizando os algoritmos de aprendizado de máquina, né? Então, a máquina aprende automaticamente através de muitos exemplos, e muitos desses exemplos vêm da própria internet. Então, se em alguns sistemas, por exemplo, a gente for ensinar um sistema somente com pessoas de cor branca, a taxa de reconhecimento para pessoas negras, digamos, vai ser bem pior. E em vários sistemas já foram aplicados até como em ajuda no sistema judiciário americano, pessoas negras tiveram uma pena maior por problemas de bias nos algoritmos ou na programação de dados dos algoritmos. Isso acaba trazendo diversos transtornos, né, para todo mundo na realidade. Bom, além desses efeitos que a gente já apontou, efeitos diretos, né, racismo, machismo, LGBTfobia, xenofobia, quais que são os riscos potenciais que são sugeridos pelas pesquisas mais atuais nesse campo, professor? Citasse vários exemplos extremamente interessantes. Nós temos, por exemplo, a xenofobia, né? A questão de gênero. Então, é muito importante essa questão de gênero. As próprias ferramentas de tradução, por exemplo, conforme os exemplos que se dá, se a gente for colocar, por exemplo, a tradução do inglês de doutor para o português vai ser associado ao homem, e se for colocar a palavra enfermeiro, que é o mesmo, né, o substantivo em inglês, vai dar mulher. Então, várias questões desse tipo podem acontecer por uma representação inadequada dos dados para as redes, né? Então, claro que as consequências podem ser muito grandes. Então, se nós formos estar usando um sistema de justiça e que isso vai poder dosar uma pena, se o sistema não for justo, né, do inglês fairness, sistemas que buscam ser justos na sua execução, isso pode dar problemas muito sérios. Então, uma dosimetria da pena inadequada para pessoas que não têm nada a ver, que não cometeram o mesmo crime. Há um estudo muito interessante que os bias são de vários tipos, depois eu até posso falar
tem os bias estatísticos, né, que a própria representação dos dados não pode ser adequada, um bias mais cultural, na sociedade que a gente vive. Então, até um exemplo, se eu for treinar um reconhecedor de imagens, um classificador de imagens com uma melancia, para nós, automaticamente, a cor interna é vermelha, mas tem outros países que a melancia, a cor interna é amarela, né? Então, isso são questões culturais. E tem questões também cognitivas, e aí isso também vem toda uma questão da pessoa, como é que ela se formou. Então, se a pessoa é mais racista, mais machista e assim por diante. Então, a gente tem que tentar mitigar essas questões, né? Mas não é fácil, porque muitas dessas questões vêm justamente com as próprias pessoas. E o que eu estava querendo falar, já tem um estudo que, por exemplo, numa mesma situação, um juiz dá uma pena, sei lá, de 5 anos de prisão para alguém que cometeu um delito, e depois do almoço, talvez esteja cansado, tudo mais, já dá uma pena de 10 anos para a mesma coisa. Então, nós mesmos, às vezes, não somos justos. Então, como que a gente vai esperar que os sistemas sejam justos se eles estão treinados inadequadamente por pessoas ou pela cultura que não é totalmente justa? Então, nós temos que equilibrar mais isso. Então, é uma tendência agora na área de inteligência artificial que a gente se construa sistemas justos e explicáveis também. Então, por exemplo, por que a gente deu uma pena, um juiz, de 5 anos para um e deu 10 anos para outro? Aonde que está a explicação disso? E o sistema teria que explicar para que a gente se convença que a decisão foi justa. Estava pensando agora também, né, a questão dos programas de reconhecimento facial. Até meados do século passado, a gente tinha nas teorias, né, de sociologia e de psicologia da violência, que existia um fenótipo, né, uma forma física de pessoas que eram mais suscetíveis a serem criminosos, né? Homens mais altos, que fossem mais fortes, com o maxilar proeminente, que fosse com o rosto mais quadrado, que se fala, né, na teoria do lombroso. Frenologia, se remete à frenologia. Exatamente. E aí a gente passou durante muito tempo também, né? A gente questiona muito a questão das abordagens policiais que acabam abordando sempre pessoas que têm o mesmo tipo de estereótipo. E aí estudos corroboram isso, né, de que uma pessoa negra tem muito mais chance de ser abordada na rua numa abordagem policial do que uma pessoa branca. E aí isso acaba sendo refletido também nesses programas de reconhecimento facial, por exemplo, né, que se começa lá no Oriente, na Ásia, enfim, mas que isso está já em plena atividade também para que o Ocidente, o Brasil, né, falando aqui do nosso cercadinho, comecem a adotar, né? Como é que a gente faz para evitar esse tipo de problema? Porque não é só uma questão de preconceito, é uma questão de política pública, né, que precisa dar conta disso. Então, para que se construa algoritmos justos que utilizem as tecnologias de inteligência artificial, nós temos que justamente para que os resultados sejam melhores, né, que não haja justamente esse problema de ser, digamos, dar melhores resultados para pessoas com uma certa etnia do que outra, nós temos que já tentar formar na própria equipe de desenvolvimento a participação de várias pessoas. Então, porque não se tem o mesmo tipo de pensamento. Então, se nós vamos querer que o sistema também seja justo com pessoas com diferentes orientações sexuais, também temos que colocar na equipe de desenvolvimento para certos programas de grande amplitude, né, uma equipe, digamos assim, diversa, né, o mais diversa possível e também interdisciplinar. Então, nós temos que ver, só cientistas da computação não vão se dar conta de alguns problemas psicológicos que os próprios resultados podem ocasionar, pessoas mais do campo da ética, do direito também. Então, nós temos que envolver equipes multi- e pluridisciplinares, interdisciplinares. A comunicação também é fundamental, como comunicar os resultados, como a interface com o usuário também é importantíssima, né? Então, são várias questões que têm que estar equacionadas de uma forma o mais equilibrada possível, e, para isso, também a sociedade teria que tentar avançar que as grandes corporações, como Facebook, Amazon e tudo mais, também pudessem colaborar nisso, né? Se esses grandes players, como se diz,
não entrarem adequadamente no jogo, a questão fica complicada. Inclusive, recentemente, né, o Twitter fez um desafio para que pessoas da área da computação e que, enfim, conheçam mais dessas formas de programação, que pudessem resolver um problema que o próprio Twitter não estava conseguindo resolver, que era uma parte específica do preconceito algorítmico, em que estava, quando existiam algumas figuras a serem selecionadas nas imagens para o feed de notícias, se existia uma imagem com diversas pessoas, e que precisasse recortar essa imagem, era procurado automaticamente o homem branco. Né? Mesmo que existissem mulheres, que existissem negros, que existissem pessoas de outras etnias, de outras regiões, enfim, eles faziam o recorte exatamente de um homem branco. Né? E aí se tem essa situação de pelo menos uma empresa que entendeu que isso é um problema. Não vamos ser ingênuos ao ponto de pensar que isso tudo é só puramente uma questão de escrúpulos das empresas, porque a gente sabe que isso também traria diversos problemas econômico-financeiros, né, para o próprio Twitter, mas a gente precisa começar, né, e talvez começando, a forma de começar seja das próprias pessoas, né, entenderem quais são os problemas e se darem conta, enfim, de que isso é um problema para as outras pessoas, né. Não exatamente para concluir, porque esse é um assunto que é impossível de se concluir, até porque as pesquisas estão ainda em andamento, enfim, tudo isso, né. Mas o senhor acredita que a gente adotou já um caminho irreversível, ou existe ainda uma forma de mudar esse curso da história do capitalismo, desse capitalismo que automatiza tudo e que desumaniza as opções? Então, um pouco da resposta para a sua pergunta, eu já falei um pouquinho antes, que é o papel das grandes empresas, mas também não só das grandes empresas, como das organizações também. Então, organizações de engenharia, como o Instituto dos Engenheiros Eletroeletrônicos, a IEEE dos Estados Unidos, a ACM e outras instituições, a própria Organização das Nações Unidas também criou um comitê para estudar todos os impactos das novas tecnologias no mundo, né? E até estão falando que a própria Declaração dos Direitos do Homem de 48 deveria ser mudada em função das novas tecnologias, porque isso revolucionou totalmente os direitos e as obrigações das pessoas também, né? Mas também tu tinha falado a palavra da gente estar consciente, né? Do inglês awareness. Então, as pessoas têm que estar cada vez mais conscientes de procurar essa diversidade. Então, não achar que também aí vem as fake news, que vem uma notícia já dá como certo só porque vem da sua própria bolha, né? Então, tentar ver outras fontes de notícias, tentar checar as informações e tentar ter uma visão mais plural de mundo, né? Então, e sempre pela ciência. A gente não pode colocar numa mesma mesa, digamos, num debate científico, um terraplanista, porque isso não é ciência, não é um fato, é uma suposição totalmente infundada, como uma pessoa que tem todo um estudo da ciência, uma epistemologia que, obviamente, que a Terra é redonda por milhares e milhares de comprovações. Né? Inclusive então, porque já foi cada vista, vez né, mais como consciente redonda. E também, desculpa que eu te interrompi, pode falar. Não, inclusive porque ela já foi vista como redonda, né? Nós fomos ao espaço. Exato. Agora, o próprio sistema de tecnologia, as próprias foguetes do Elon Musk e do Jeff Bezos constataram novamente, anteontem, digamos assim, que a Terra, obviamente, é redonda. E também, talvez, o que a humanidade, as pessoas, as sociedades mais avançadas, pelo menos para começar, vão, assim, tal como também na questão de sustentabilidade, as pessoas estão aptas a pagar um pouco mais por um alimento orgânico, sabe? Essa origem não houve agrotóxicos, na plantação não houve agrotóxicos, eu vou pagar mais por uma coisa melhor. Também, possivelmente, as pessoas vão pagar mais quando os sistemas tiverem esse tipo de um rótulo. Esse sistema é justo por tais e tais critérios, obviamente, né? Porque tudo tem que ser dentro de uma certa comprovação. E aí as pessoas vão poder pagar mais, mas sabendo que estão usando um sistema que não está cometendo injustiças. Então, esperemos, né? E façamos a nossa parte, todos nós, para que os sistemas, que nós, como sociedade, venhamos a construir sistemas cada vez mais justos e que as pessoas deem valor para esses sistemas justos, eventualmente até pagando um pouco mais, porque realmente vai valer a pena.
Esses exemplos, né, que a gente falou ao longo, né, da entrevista são exemplos muito presentes na vida de cada pessoa que tem um smartphone na mão, né? A gente sabe que se a gente faz uma consulta lá querendo comprar um fogão, esse fogão vai aparecer centenas de vezes para a gente logo depois, né? E aí aparece até a possibilidade de tirar fora esse anúncio, caso já tenha comprado ou não tenha mais interesse, enfim, isso é só um exemplo muito banal do quanto esse tipo de escolha que os algoritmos fazem na vida da gente pode nos influenciar no poder de compra, né, de escolha e de gasto do nosso dinheiro. Se a gente pensa na possibilidade de exclusão, né, das pessoas, isso aí se torna muito mais complexo, né? Uma pessoa que mora em um bairro pobre da cidade precisa de um empréstimo para ampliar, sei lá, sua padaria, por exemplo, e não consegue porque ela mora em uma rua que é entendida pelo sistema como de alto risco de não pagamento do crédito depois, né? Mas esse tipo de coisa, nós, enquanto pesquisadores, ainda temos essa possibilidade de reagir em relação a isso, né? Mas aí eu vou fugir um pouco do nosso assunto para falar sobre a questão de como nós, pesquisadores, né, acadêmicos, podemos fazer com que as pessoas que não têm acesso ou que não têm leitura acadêmica consigam ser beneficiadas e consigam entender as pesquisas que nós estamos fazendo, né? Porque às vezes a gente tem uma situação em que a academia está muito distante da vida real, né? E que aquilo que é discutido de uma forma muito endógena, né? Endógena, exato. E aí se faz uma ciência para cientistas, mas não se avança a partir de coisas que precisam ser comunicados, né? Para as pessoas. Como é que o senhor, que inclusive, né, coordenador do PPG de informática na educação, como é que é a sua visão de como a gente pode resolver esse que é um problema, né? Esse é um aspecto muito interessante, mas, por um lado, eu vejo assim, avanços que a própria avaliação dos programas de pós-graduação está ficando multidimensional e a própria questão de quão relevantes nós somos para a sociedade está ficando cada vez mais importante. Então, temos que cada vez mais também estimular programas de divulgação científica. Então, às vezes, por muitos anos, os cientistas se preocuparam muito em fazer ciência, em terem papers, terem seus trabalhos indexados, etc., né? Mas pouco se preocuparam em realmente essa comunicação com o público. Por outro lado, com a própria pandemia, a percepção da importância da ciência ficou muito patente para todo mundo. Essa é a fonte que salva vidas, justamente, né? Então, temos que ter programas, né? Eu acho que o próprio pós-graduação em comunicação da URGS tem tantas realizações. Poderíamos pensar para a reitoria de pós-graduação, enfim, alguns programas, uma articulação maior entre programas para que houvesse uma formação não só ligada à divulgação científica, ser mais eficiente, como também a questão das fake news, né? Como realmente, digamos, educar o povo, formar as pessoas na direção de dar mais crédito a fontes confiáveis e tentar desconfiar mais do que é uma fake news ou não, né? Esse é um dos grandes problemas e uma das grandes batalhas de todos nós, todos os dias, né? Professor Dante Baroni, coordenador do programa de pós-graduação em informática na educação, muito obrigada por compartilhar conosco todos esses seus conhecimentos e essa sua perspectiva de que vamos melhorar. Obrigado pela oportunidade. Sim, vamos melhorar. Com a ciência, com o investimento público. Com a ciência. Bom, muito obrigada também a você que acompanhou o Linkcast de hoje. Comente, compartilhe, faça sugestões, nos conte a sua pesquisa. Vamos juntos, né? Vamos juntos construindo um ambiente de colaboração e de construção de conhecimento. E você, siga o nosso canal aqui no YouTube e as nossas redes sociais. Um abraço.